Glória a Deus, glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus hoje à noite? Amém. Queridos, é isso aí. Nós existimos sim para levar você, sua família, para ter um encontro mais profundo com o Espírito Santo. Para que dessa forma você possa se tornar semelhante a Jesus, na sua identidade, no seu caráter e na sua missão. Afinal de contas, todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. E é isso que a gente precisa seguir, é isso que a gente precisa buscar ser discípulos de Jesus. Nós não imitamos pessoas, nós seguimos e imitamos a Jesus, que é o único modelo perfeito na nossa vida. Amém? Por isso, baixe sua cabeça mais uma vez, eu quero orar com você nessa noite. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, que assim como nós estamos aqui declarando os céus abertos, os céus estejam abertos sobre as nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, os céus abertos sobre cada família aqui, e nós sabemos, Deus, quando os céus estão abertos, a favor da parte de Deus. Por isso, ó Deus Altíssimo, eu te peço nessa noite, libera favor sobre a tua igreja, favor sobre a vida do teu povo, ó Deus. Te peço também para aqueles que precisam hoje dos céus abertos na área da saúde, que o Senhor possa intervir. Toda doença e toda enfermidade, fique sabido nesse momento que no céu não tem nenhum tipo de anomalia. Por isso os céus estão abertos nessa noite, trazendo cura sobre nós, trazendo restauração sobre a sua vida, trazendo restauração sobre a sua alma e abundância sobre o seu espírito. Os céus estão abertos nesse dia, nesse lugar. Nós pedimos, Senhor, também que o Senhor venha trazendo providência para o teu povo, que o Senhor atenda o teu povo na necessidade que eles têm, no clamor que eles estão fazendo. E te peço, Espírito Santo, libera hoje uma graça especial aqui de transformação. Deus, não queremos sair da mesma maneira, nós queremos ser transformados pelo impacto da tua presença. Oh Espírito Santo, tu és aquele que nos guia a toda a verdade. Eu te peço hoje, nos guia a Jesus, nos guia ao Cristo ressurreto, nos guia a Yeshua, o Filho de Deus, Jesus, o amado das nações e o amado das nossas almas, porque, Senhor, nós sabemos, uma vez em Cristo, uma vez nele, firmado, residindo nele, Deus, todas as coisas em nossas vidas não são apenas supridas, mas todas as coisas em nossas vidas são abundantes. Nada passa do tempo, nada é abortado, porque no Senhor existe um tempo chamado plenitude, e nesse tempo tudo é perfeito. E eu chamo a existência nessa noite a plenitude de Deus em nossas vidas, a plenitude dos tempos de Deus em nossas vidas, seja Deus para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os projetos que o Senhor tem, para o ministério que o Senhor tem nos entregado, a plenitude dos tempos sobre as nossas vidas, a plenitude da tua vontade, da tua verdade em nós, ó Deus, porque somos um povo que olhamos para Ti e seguimos a Ti, e assim continuaremos até que o Senhor nos leve para Ti. E te agradecemos por essa noite, pelos milagres e pelas transformações que vão ocorrer aqui, em nome de Jesus, amém. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Você está na casa do seu Pai, você está diante do Deus Altíssimo. Por isso eu te digo, só por isso, por essa razão, aumente a sua expectativa para receber um alimento que vem dos céus, não apenas para acessar a sua audição, mas para acessar o seu espírito e transformar toda a sua vida. Nós não estamos hoje em nenhum outro tipo de culto, nós estamos nos céus abertos, e quando a gente está nos céus abertos, a gente sabe que só se reunir aqui é suficiente para que os milagres comecem a pipocar nas nossas vidas, é suficiente para que Deus comece a liberar palavra de conhecimento, palavra de vida. Eu creio num Deus que é vivo, Ele não está morto, Ele não está calado, Ele não está no túmulo, Ele está vivo.
E posso dizer para você, esse ambiente é um ambiente propício para milagres nessa noite. Então vai recebendo, à medida que você vai ouvindo a palavra, vai recebendo. E eu sei que vocês que vieram hoje aqui, você tem algo na sua vida que você deseja ver transformado da parte de Deus. Afinal de contas, a Bíblia fala que a gente está avançando de fé em fé e de glória em glória. Portanto, a Bíblia nos mostra que a caminhada cristã, ela é um processo. A caminhada cristã não é um evento. O evento acontece hoje, termina amanhã, depois vai ter outro de novo. A caminhada com Deus não é um evento, ela é um processo. Uma vez que você veio para Cristo, que você veio para Jesus, Deus iniciou um processo na sua vida. E sabe que processo é esse? Ele está aperfeiçoando a cada um de nós, aperfeiçoando em cada área, aperfeiçoando em cada reação, em cada ação, em cada setor das nossas vidas. Estamos sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados para quê, pastor? Porque quanto mais aperfeiçoados, mais parecidos com Jesus. Também quanto mais aperfeiçoados em Cristo, mais pleno das bênçãos do Cordeiro. É por isso que Ele está nos aperfeiçoando, para que a gente possa desfrutar plenamente. Vou ser mais claro, para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma família melhor, para que você seja alguém que os teus pensamentos sejam frutíferos, para que aquilo que você coloque a sua mão frutifique, prolifere, porque é para isso que Deus está nos aperfeiçoando. Amém? O tema de hoje, para você que está fazendo a escola de pregadores, só para você entender, essa mensagem é uma mensagem temática, tá? Não é expositiva, é temática, e a gente vai acessar alguns setores. E eu gostaria que você que chegou hoje, com fome e com uma necessidade dentro de você, o tema dessa mensagem é transformados pela palavra de Deus. Transformados pela palavra. Então você que chegou aqui com uma área da sua vida em disfunção, que não está adequada, e a gente entende que como corpo físico, não adianta a gente ter uma área boa e uma outra área ruim. Por quê? Porque se uma das áreas ou um dos órgãos não estiverem bem, todo o corpo estará doente, ou todo o corpo estará sentindo. Pastor, mas a gente vai ser transformado da noite para o dia, e vamos ser perfeito da noite para o dia? Não, mas o que nós não podemos é nos acomodar num estado onde algo em nós não está bem, e a gente permite que aquela área continue mal. Sabe por quê? Porque uma área má na sua vida, uma área doente, ela vai adoecer outras áreas. Assim como o corpo físico, quando existe uma célula cancerígena no início da enfermidade, se o médico não identificar, aquela célula é apenas um pequeno foco. E se não for tratada, depois de um tempo, aquela célula, ela gera raízes. E aquela raiz vai gerar o que a gente chama de metástase, e vai tomar outros órgãos, e em alguns casos é irreversível. Assim é a nossa vida espiritual, assim é a nossa caminhada. Nós precisamos observar aonde estão as células cancerígenas na nossa vida, e permitir que essa ação transformadora, essa ação vivificadora de Deus possa tirar de nós o câncer, para que isso não venha se proliferar e gerar uma doença muito mais generalizada. Então hoje a mensagem é para que o Senhor alcance você e você tenha transformação na sua vida pessoal. Amém? Todos nós precisamos em alguma área. Então o Senhor quer que você corra com força, o Senhor quer que você corra rápido, mas Ele quer que você chegue bem. Ele quer que você alcance os seus propósitos bem. Ele quer gerar uma ação em você, não é para matar você ou destruir, mas é para transformar você. Então, transformados pela palavra, e eu gostaria de trabalhar vários textos bíblicos com você nessa noite, mas sempre sobre esse tema central,
transformados pela palavra. Eu vou primeiro trazer o primeiro texto base nessa noite. Está em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 17. 2 Timóteo 3, do 12 ao 17. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Desculpa, dei dois textos a você. Vamos lá. Primeiro, Hebreus capítulo 4, 12. Desculpa, eu adiantei aqui. Primeiro, Hebreus capítulo 4, 12. Coloca essa versão mesmo para mim, por favor. Hebreus 4, 12. Diz assim a palavra: pois a palavra de Deus, ela é o que? Viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Em uma versão um pouquinho mais arcaica, ela vai dizer que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela consegue fazer divisão ou discernir entre pensamento e sentimento, entre espírito e alma, entre motivações e intenções, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Para que você entenda essa base que a gente está iniciando, o crente precisa da palavra, porque a palavra, ela não apenas é fundamento, mas a palavra, ela organiza o que deve ser organizado dentro de nós. O texto começa dizendo que essa palavra, ela é poderosa e ela é viva. Tudo aquilo que é vivo gera vida, se move, toca, comunica, compartilha. A palavra, ela é viva, mas ela também é eficaz, ou seja, ela alcança o seu objetivo. E o objetivo da palavra, mais do que qualquer coisa, é poder trazer discernimento dentro de nós, em nosso espírito, sobre o que é de Deus e o que não é de Deus. Vou dizer de novo, o objetivo central, final desse texto, dessa palavra, é trazer discernimento em nós sobre o que é de Deus e o que não é de Deus. E o que significa isso, pastor? Aquilo que não é de Deus gera morte em mim, gera disfunção em mim, mas aquilo que é de Deus gera vida e vida em abundância. Então nós não vamos buscar em estudos filosóficos, nós não vamos buscar em experiências humanas. O que nós precisamos é da palavra, e a Bíblia está dizendo, ela continua sendo fiel, ela continua sendo viva, e ela continua sendo poderosa, e ela vai penetrar você, ela vai alcançar o que precisa alcançar em você. Por isso a importância da igreja viver a palavra, andar com a palavra, comer a palavra e ouvir a palavra. E se nós não ouvirmos a palavra, se nós não tivermos acesso à palavra, nós não vamos ter uma noção clara sobre o que é de Deus e sobre o que não é de Deus. O homem sem Deus, ele anda pelo sentimento, mas o homem com Deus, ele anda pelo Espírito. Sentimento é suposição, aquele que anda pelo Espírito é convicção. Então nós não somos daqueles que supomos, nós andamos pela convicção do Espírito Santo. É assim que tem que ser um crente. E esse texto nos dá a base, hoje iniciando, para dizer que não existe transformação sem a ação direta da palavra de Deus em nossa vida.
não vai haver transformação no seu casamento, não vai haver transformação na sua vida pessoal, não vai haver transformação nos seus filhos, nos seus projetos, na sua profissão, se a palavra não te ajudar nesse processo, ou se a palavra não for o instrumento principal que vai ajudar você a discernir entre o que é do mundo e o que é de Deus, entre o que é carne e o que é espírito. Agora, eu tenho outro texto para você, para embasarmos ainda mais aqui. E esse texto, ele é bem específico. Nesse texto nós vamos encontrar uma verdade absoluta de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 4 e o versículo 5. Ele começa dizendo: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É importante que você entenda que esse texto do Evangelho de João está falando, quem está narrando diretamente essas palavras aqui é o próprio Jesus. Foi escrita por alguém a partir do que Jesus disse. E aqui Jesus assume a autoria, onde ele diz: eu sou fundamental. Eu sou fundamental para a minha igreja, eu sou fundamental para os meus discípulos. E portanto ele diz e afirma isso sem nenhum medo: vocês precisam estar em mim, e eu preciso estar em vocês. Aí ele diz: se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, aí ele fala, o resultado disso é que nós prosperaremos na nossa vida. Antes que você surte com a palavra prosperar, o que não é um problema, o problema é como se usa a teologia da prosperidade. A palavra prosperar, ela tem na sua origem que você é suprido em tudo que você precisa, na hora em que você precisa. Então a palavra nos aponta que quando Cristo está em nós, o resultado é que nós prosperamos, e prosperamos em todas as áreas, ou seja, nós florescemos, nós frutificamos, e onde a gente coloca a mão, a gente vê as coisas acontecerem. Por isso Jesus está dizendo sobre a importância da igreja. Ele não está falando para os seguidores, ele não está falando para o mundo, ele está dizendo: vocês que são meus discípulos, precisam entender o valor de estar em mim, e eu o valor de estar em vocês. Por quê? Porque assim, com Ele, nós podemos fazer todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Em sua mensagem, o apóstolo Paulo, em Timóteo, falando com esse jovem, ele disse: Timóteo, saiba de uma coisa, que toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, tudo que a gente está lendo aqui vem do Espírito Santo, vem do Senhor. Nos dias em que nós vivemos, nós temos um movimento filosófico e um movimento anti-igreja e anti-bíblia, que tem feito questão de dizer que a Bíblia não é a veracidade de Deus, ou seja, a Bíblia não revela Deus e Deus não é a Bíblia não contém Deus, porque a Bíblia contém um monte de erro, um monte de anomalias. Se você entrar na internet, você vai ouvir muita coisa sobre isso, e tudo isso é a tentativa do homem em fazer a sua vida do seu jeito, sem incluir Deus. Então, quando Deus não é convidado, ou quando eu não habito nele, ele não habita em mim, eu não posso esperar que o resultado seja benéfico. Pelo contrário, quando Cristo não está presente, o resultado é maléfico, é um prejuízo terrível para a vida do humano, do ser humano, é um prejuízo terrível para aquele que não tem Jesus. Já os filósofos, eles têm uma garantia, que se esse livro, que a gente diz que é a palavra de Deus, não for sólido, logo eles podem duvidar,
eles podem abrir mão, eles podem colocar em xeque, e eles simplesmente vão assumir qualquer tipo de filosofia que trate bem o ser humano, que gere benefícios. E eu digo para você, o Evangelho não é só sobre gerar benefícios, o Evangelho é sobre Cristo governar as nossas vidas. Porque eu posso gerar benefício, mas não ser uma pessoa benéfica. Eu posso fazer boas ações, mas não de fato eu ter um coração bom. Eu faço porque eu preciso, eu faço porque eu quero aparecer, ou eu faço porque eu quero me salvar. A palavra é muito clara aqui. As escrituras, elas são divinamente inspiradas, ela é poderosa, viva, e ela é capaz de ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E por fim, ela diz para nós que se nós estivermos nele, nós seremos prosperados em todas as nossas áreas. É isso que a gente quer. E sabe por que a gente quer isso, meus irmãos? Porque a maioria de nós, talvez alguns, um ou outro, nasceu num lar cristão. Mas eu quero falar para você que não nasceu num lar cristão, talvez nessa noite. A maioria de nós que não conhecíamos Jesus, nós tomamos decisões e tivemos ações que foram ações terríveis, não acertadas, ações maléficas, que geraram muitos danos nas nossas vidas, geraram muitas consequências. É provável que hajam pessoas aqui hoje à noite que tiveram problemas sérios em relacionamento e você teve que quebrar uma aliança, teve que se divorciar. A minha pergunta é: será que esse era o objetivo? Será que era isso que você queria, viver um divórcio? Obviamente que não. É provável que tenha outras pessoas aqui que por conta de uma situação e uma decisão errada, você terminou abortando um filho. A pergunta é: será que aquele era o sonho? Será que aquele era o projeto? A verdade que eu creio, não. Mas por que essas coisas terríveis acontecem conosco? Porque nós não estamos na palavra e a palavra não está em nós. Então, quando a gente olha para trás, existem algumas coisas que ainda pesam como consequência na nossa vida no dia de hoje. E é por isso que nós precisamos conhecer a Cristo. Porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele faz tudo novo. Quando Cristo acessa a nossa vida, Ele reescreve a nossa história, Ele muda todas as coisas. Não é suficiente eu estar assentado na igreja. Não é aqui que você vai ser mudado. Você é transformado quando Cristo tem acesso a você. Você é transformado quando a palavra te acessa, quando ela acessa o seu coração, o seu espírito, como uma espada de dois gumes. Quando ela entra, ela rasga, mas quando ela sai, ela traz cura também sobre você. Então o que nós queremos hoje? Nós queremos, Senhor, coloca a nossa vida diante da Tua palavra, e que a Tua palavra pese em nós tudo aquilo que não está em conformidade contigo, porque aquilo que não estiver em conformidade contigo, nós pedimos, Senhor, traz cura e traz alinhamento. E vou te explicar por que é importante pensarmos assim. Porque talvez você tomou decisões lá atrás, talvez você deu passos lá atrás, e hoje, mesmo como um cristão, você continua padecendo, você continua carregando um peso, você continua carregando como se fosse uma pedra de 10 toneladas, mas se Cristo já levou o nosso fardo, por que eu estou carregando? Porque eu ainda não estou totalmente nele como deveria, e ele não está em mim totalmente como deveria. E hoje eu quero te mostrar como que nós podemos estar em Cristo, como que Cristo pode estar em nós, e como que essa mensagem da palavra, a mensagem bíblica, pode acessar você e começar a mudar a sua vida. Escute, eu não quero que você que está divorciado, que mentiu, que roubou, que praticou um ato ilícito, e que está aqui hoje dizendo: puxa vida, o pastor trouxe à tona, eu não trouxe nada. Eu estou mostrando para você que algumas decisões lá atrás, muitas vezes continuam pesando hoje. Por quê? Porque nós mudamos de estação, mas nós permanecemos do mesmo jeito. Tem que mudar de estação, mas também tem que mudar de governo na sua vida. Jesus precisa governar, Jesus precisa governar tudo, e existe um caminho para isso. Não é só vir para a igreja, esperar o pastor colocar a mão sobre a nossa cabeça. Não é assim que eu sou transformado. O pastor pode liberar sobre você uma mensagem, o pastor pode liberar sobre você uma bênção, o pastor pode orar por você por unção, mas isso não vai mudar você. O que vai mudar você é a palavra.
E é tão tal que a Bíblia diz que passará os céus e a terra, todas as coisas, mas as minhas palavras não hão de passar. A oração do pastor passa, a bênção do pastor passa, a unção vai passar, mas as minhas palavras, diz o Senhor, elas não vão passar. E é por isso que a gente tem que se apegar a essa palavra e deixar com que essa palavra transforme a nossa vida. Por isso eu quero falar para você que uma vida transformada pela palavra, ela tem sinais claros, algumas evidências, que a gente precisa hoje ponderar se essas evidências estão em nós, e se elas não estiverem em nós, é sinal de que alguma coisa está anômala, não está bem, está desequilibrada dentro de nós, e a gente precisa convidar a Deus para consertar e resolver. Por quê? Porque o resultado do que eu vou te mostrar é uma vida abundante, uma vida de avanço, uma vida de glória e de fé, todos os dias avançando. Vamos junto comigo. O primeiro ponto, a primeira evidência que um cristão que está com uma vida transformada tem, é que ele tem um encontro diário com Jesus, ele tem uma vida devocional, ele não abre mão dessa devoção, ele não abre mão da intimidade. Mas pastor, por quê? Podemos começar com Salmos capítulo 1, abre aqui para mim, querido, por favor. Salmos capítulo 1, o que é um salmo extremamente poderoso, e que fala justamente sobre aquela pessoa que deseja ouvir como ter uma vida transformada, como viver em Cristo, como estar em Cristo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Calma aí. Bem-aventurado o homem que não anda. O que é andar? Você vai junto. Então escute, nós não andamos juntos com os conselhos dos ímpios, nós não ouvimos e colocamos em prática, nós também não paramos ao longo do caminho com os pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que voluntariamente cometem erro e transgressão contra Deus, e a gente sabe, e Ele sabe, nós não nos detemos nesse caminho, mas também não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que tiram tempo para falar uns dos outros e para escarnecer, para ridicularizar igreja, pastores, moveres de Deus, ações da palavra. Nós não somos desse. Só uma continuidade aí, o próximo versículo. Antes tem o que, meu irmão? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele faz o que? Medita de dia e de noite. Pastor, mas como que eu posso meditar na palavra de dia e de noite? Como é que eu consigo isso? Eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Pois é, no início, quando você começa a ter o seu encontro com Deus, a meditar na palavra, a princípio é um exercício, depois se torna natural. Porque o que o salmista está dizendo é que há um prazer, é da parte de Deus conversar com você, se relacionar com você, mas ele também está dizendo da sua parte, há um desejo em acessar as verdades de Deus, em buscar o que Deus tem. Escute, nós pagamos às vezes para fazer uma mentoria lá em São Paulo com o Paulo Vieira. A gente vai lá e o Paulo Vieira vai ensinar para a gente a Bíblia. A gente vai, faz o negócio 3 dias e a gente sai de lá com a cabeça explodindo. Aí você chega aqui, agora tudo mudou, e você percebe que depois de alguns dias, tudo volta ao normal de novo. Sabe por quê? Porque você acessou informação, você foi atrás de um conteúdo mágico que pudesse mudar você. A Bíblia é muito clara quando ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é sobre o conteúdo de ensino, não é sobre orientações, é sobre a palavra. Por isso o texto diz que a gente precisa, na lei do Senhor, mas na nossa lei também, buscar a palavra não apenas pelo prazer, embora seja importante, mas eu diria muito mais pela necessidade. Quem já passou necessidade no sentido de precisar comer e não ter naquele momento? Minha mãe está aqui, nós já passamos algumas situações onde a gente não tinha o alimento, certo, mãe? A gente não tinha. Eu lembro de uma vez que minha mãe foi clara comigo e ela disse assim: não vamos ter o almoço
nós vamos comer, não vamos ter o jantar, nós vamos comer esse cuscuz, um cuscuz de uma massa mais branca, de massa puba. Eu era pequeno, minha mãe orou e falou aqui, ó, um pedaço para você, um pedaço para mim. Óbvio que os pais sempre vão dar mais para o filho, em detrimento do seu próprio bem-estar. Entregou a maior parte para mim. E ali nós começamos a comer. Eu não tinha noção do que significava, mas minha mãe falou, a gente vai orar e o seu pai vai enviar. E eu digo para você, fomos dormir de tarde, era um domingo, e depois quando a gente acordou, acordamos com alguém batendo na porta. E eu abri a porta, não tinha ninguém, mas tinham sacolas de comida. Quem sabia, porque minha mãe não tinha contato para ninguém, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, dizendo, hoje eu estou na prova. Quem sabia, a palavra tinha dito para nós, ore e peça, porque se você pedir com fé, confiando, você vai receber. Se nós não temos a palavra, o que acontece? Nós entramos em desespero, nós entramos no conselho do ímpio, nós paramos na roda dos escarnecedores. Deus está dizendo para nós, se não for a início pelo prazer, precisa ser pela necessidade. Deseje a palavra, coma a palavra, como se você estivesse faminto por muitos dias. Ela não te fará mal, pelo contrário, ela será como mel na sua boca. E quanto mais você comer, mais fortalecido espiritualmente você vai ficar, e mais transformado você será. Então nós precisamos entender. Obrigado aí, querida. Tá? Muito obrigado por esse texto. Esse texto inicial, ele fala sobre a importância da meditação na palavra. Jeremias capítulo 2, versículo 13 vai dizer, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Quais foram os 2 males que Jeremias está citando sobre o povo de Deus? O que Jeremias estava dizendo? O meu povo, diz o Senhor, cometeu 2 males. Primeiro, me deixaram. Como que a gente deixa o Senhor? Como que a gente deixa Deus? Escute, existem várias pessoas que seguem o Senhor, e na primeira dificuldade, na primeira tribulação, olha para trás e diz, o Senhor me prometeu isso, me prometeu aquilo, portanto eu vou desistir, já que eu não recebi. Eu lembro de um pastor que contou uma história, não sei se você já ouviu, também não sei se é uma história verídica, ou se foi apenas uma exposição para poder ajudar num sermão, mas ele contou, ele disse assim, havia um casal de missionários que foram enviados para a China. Eles foram jovens, adultos, e ao final da sua vida, eles já estavam velhinhos e precisavam voltar para se tratar, e o pessoal da missão falou para eles, vocês precisam voltar e interromper esse processo, já está na hora de vocês se aposentarem. E eles ficaram receosos, mas tomaram a decisão e mudaram de volta para a sua nação, que era o Reino Unido, e eles voltaram. No meio do caminho, eles estavam relembrando palavras proféticas. Quantos têm palavra profética aqui? Todos nós temos palavras proféticas. E eles estavam relembrando que Deus havia dito que iria acontecer isso, muitas coisas iriam acontecer. E eles tinham expectativa de quando voltassem, essas profecias iriam se cumprir. Muita coisa aconteceu no campo missionário, mas iria se cumprir. E uma das coisas que eles esperavam, expectativa pessoal, era que quando eles aportassem, né, naquele porto, as pessoas estivessem lá, igrejas estivessem tocando numa banda, músicas, entoando louvores a Deus, para recepcioná-los como chefes de estados que largaram a sua vida e viveram integralmente no campo missionário. E ao chegarem, eles começaram a ver fogos, e começaram a ver, como é que chama o nome daqueles papéis que ficam voando? Enfim, começaram a ver, tem um nome para aquilo, começaram a ver aqueles papéis voando, e todo mundo muito feliz, e uma banda. E à medida que o navio foi chegando perto, e parando, todo mundo foi saindo. Havia chegado no navio anterior alguém esportista, que era importante. A pessoa saiu, o navio parou, esse casal desceu, eles olharam para um lado, para o outro, lá vem um dos filhos, nem o pastor da igreja estava lá para recebê-los, o novo pastor, o outro tinha falecido.
E os filhos levaram para casa, falaram: mãe, pai, nós preparamos um lugar especial, vocês vão ficar bem. E eles ficaram animados, 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 5º dia deixaram de ser visita, começaram a olhar um para o outro e disseram: e agora, como é que vai ser a nossa vida? E agora, o que vai acontecer? Quando que a igreja vai vir aqui conversar com a gente? Quando que a gente vai pregar? E passou 2 semanas e ninguém veio. E aí esse senhor começou a perguntar para aquela mulher, para a esposa dele, dizendo: peraí, Deus não tinha dito para a gente que o final da nossa vida seria esplendoroso? E que quando a gente chegasse, nós iríamos ver os frutos do nosso penoso trabalho? Ela disse que balançava a cabeça, ele disse que ela balançava a cabeça. 3 dias depois, esse homem faz a mesma pergunta: por que Deus ainda não respondeu? O que está acontecendo? Passou mais 1 semana e esse homem mudou o discurso, e ele começou a dizer: o seu Deus não está falando conosco. Aí ele perguntava para ela: o que o seu Deus está falando sobre o nosso momento atual? O que o seu Deus está dizendo? E uma hora ela falou: eu não estou ouvindo nada, por isso eu não vou falar nada. Eu não estou ouvindo nada, por isso meu coração não vai sentir nada. Eu quero falar o que eu ouço dele, eu quero sentir o que a palavra dele gera em mim. Mas ela disse: eu vou orar e vou perguntar o que está acontecendo. E eu não sei quantos dias levou, mas aquela mulher foi orar. E quando ela voltou, ela veio com um semblante radiante, e ele falou: e aí, o seu Deus falou para você sobre o final da nossa vida, sobre o que ele disse que iria acontecer? E ela olhou nos olhos dele e disse: sim, ele falou. Ele falou: o que é que ele falou? Ela disse: ele disse que nós não chegamos em casa ainda. A nossa casa não é trabalhar para ser abastecido aqui. A gente se alimenta da palavra não é porque a gente quer ter mais um dia de vitória. A gente se alimenta da palavra não é porque a gente quer ter êxito em alguma área. A gente se alimenta da palavra porque Cristo em nós é a esperança da glória. A gente se alimenta da palavra porque ela nos transforma e nos conforma à imagem do Filho de Deus, do unigênito de Deus. Ou seja, a palavra está nos transformando para que a gente se encontre com Jesus na eternidade. Nós não chegamos em casa ainda. Deus ainda está trabalhando em nós. Deus ainda está movendo em você. Deus ainda está fazendo uma obra tremenda em você. Não pare agora, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, não ande pelo que sente, não ande pelas circunstâncias ao seu redor. É importante que você entenda: Deus está gerando uma transformação interna que começa pela palavra. 2 males o meu povo cometeu. Primeiro, me deixaram. Circunstâncias da vida nos faz abandonar o Senhor. Se nós não estivermos firmados na palavra, a gente abandona a nossa fé. Eu lembro que meu filho Dani falou um dia a possibilidade dessas conversas fiadas dessas crianças, né? Pai, mas há possibilidade de um dia o senhor se desviar? Não há. Mas pai, não, como que o senhor sabe? Eu sei porque eu sou salvo. Mas não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Eu não tenho como me desviar, porque eu sei quem eu sou nele, eu sei quem ele é para mim, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje, eu sei a obra redentora da cruz, e não tem nada nessa vida. Mas se vier a morte, se vier a perseguição, eu vou dizer para você: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ponto final. Então nós não podemos ter receio ou medo nessa vida, porque tudo aquilo que for maior do que a palavra se tornará o nosso Deus. Vou dizer de novo: tudo aquilo que for maior nas nossas vidas do que a palavra se tornará o nosso Deus. Cuidado para o dinheiro não ser o seu Deus. Quando você tem, você faz o que quer. Quando não tem, você cobra a Deus, você muda de humor. Você não tem dinheiro agora, e um monte de gente está mal-humorada, porque não tem dinheiro. Mas veja como é uma coisa na nossa mente. Se alguém chegar para você e dizer assim: ó, daqui a 1 mês, não menos, daqui a 15 dias, você vai ganhar uma oferta, vai entrar 379 mil reais na sua conta. O teu humor muda na hora ou não muda? Por que muda na hora? O dinheiro não está na sua mão. Por que muda na hora?
porque você recebeu uma promessa, provavelmente de quem você confia. Jesus está dizendo: não se desanime, porque eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Precisamos ouvir a voz de Deus, e Deus não fala pela Fazenda na TV, Deus não fala pelo Big Brother, Deus não fala pelos podcasts. Sabe por onde Deus fala? Através da sua palavra. Cuidado para não estar dando ênfase demais a um monte de coisa e está deixando a coisa essencial de lado. Por quê? Porque queremos um processo mágico. É muito mais fácil eu ouvir um podcast e dizer: estou alimentado. Não está, não, está informado. Alimentado é quando você debruça-se sobre a palavra. Palavra, oração e adoração. Essa é a tríade máxima de quem vive uma vida transformada. Palavra, eu entendo sobre Deus, eu recebo revelação, eu sou liberto. Oração, eu me comunico com Deus, eu comunico as minhas necessidades. Adoração, eu contemplo e sou transformado. A tríade da transformação: palavra, oração e adoração. Então nós temos que ir na fonte. Meu povo me deixou. É a primeira coisa, o primeiro mal que cometeu. Qual é o segundo mal que ele fala aqui em Jeremias 2,13? Ele me deixou porque eu sou o quê? Manancial de águas vivas. Você sabe o que é o manancial? E sabe o que é cisterna? Há uma grande diferença. Não sei se você sabe, mas aqui no centro de Londrina tem um dos maiores aquíferos do mundo. E quem sabe está passando aqui embaixo de nós correntes e correntes e quilômetros de água limpa, cristalina e viva. Nós temos uma fonte aqui embaixo inesgotável. Deus está dizendo: eu sou um manancial, ou seja, eu sou um aquífero de águas vivas. Só que vocês me deixaram e cavaram cisternas. Cisternas, fonte limitada. Cisterna, fonte com prazo de validade, ou melhor, é isso mesmo, uma fonte com prazos limitados, prazos de validade. Cisternas rotas, cisternas já falidas, cisternas que não vão dar água. Escute, que não retém, que não sustenta a água. Você faz e continua seco. Busca, continua seco. Vamos pegar Pablo Marçal, vamos ler Pablo Marçal hoje. Agora vamos ver o pastor Luiz Hermínio. Agora vamos ver o pastor David Keeler. E a gente começa a correr atrás de cisternas, cavar cisternas, se alimentar de pensamento positivo, se alimentar de ideias ou de promessas humanas. Deus está dizendo para você: eu tenho algo para te falar hoje. 2 males você pode ter cometido. O primeiro, me deixou por causa das adversidades, das lutas. Segundo, ao invés de desfrutar de mim, que sou manancial de água viva, você começou a cavar cisterna, ou seja, fazer o seu próprio pé de meia do seu jeito. Nós não vamos abrir mão de Deus. Deus é abundante, Ele não é água parada, Ele não é um rio que está o tempo todo parando e voltando. Ele é abundante, Ele é extenso, Ele é imenso, e Deus está dizendo para nós: volte para o rio. O rio, ele vem ou ele brota através da palavra de Deus. E agora eu vou ser direto com você que não gosta da palavra. Vou ser direto com você que é preguiçoso para ler a Bíblia. Não importa quanto você trabalhe no seu dia a dia, sem a palavra você vai ter dinheiro, mas não vai ter paz, não vai ter vida, não vai ter satisfação pessoal e ainda corre o risco de se perder. Nada é mais importante. Tem pessoas que amam a Deus, que vêm para a igreja, têm uma vida sólida de frequentar a igreja, frequentar os cultos, são dizimistas, são ofertantes, mas não têm uma vida de palavra. Ou seja, é como um vento, sopra para cá, você vai, sopra para lá, você vai. Está na hora da gente sair desse tipo de comportamento, onde a gente anda sendo levado pelas circunstâncias. O Trump ganhou, meu Deus do céu, e agora o que é que vai acontecer? Kamala Harris ganhou, e agora o que é que vai ser? Bolsonaro ganhou, Lula. Calma, nós não vivemos pelas coisas externas, nós vivemos pelo Senhor, e Deus está dizendo para nós: encontre-se comigo diariamente.
Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, vai dizer: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que você beba de mim. Eu quero que você beba de mim. Ele está se revelando que é possível nós ingerirmos ou bebê-lo. Mas pastor do céu, que loucura é isso? É um sentido figurativo espiritual, para que você entenda melhor. Quando você lê a palavra, talvez no princípio vai se tornar um pouco confrontador para você, mas depois, com o tempo, até o confronto se torna fonte de prazer, e você se alegra quando ele começa a corrigir, alinhar, alegrar você, animar você. O que nós temos que fazer é ler a Bíblia, porque à medida que a gente lê a Bíblia, à medida que a gente degusta da palavra, ele está dizendo: você está tomando água viva, eu sou essa água. E se você tem sede, como que eu sei que eu tenho sede, pastor? Naturalmente, a minha língua cola no palato, no céu da boca, e aí fica seco, eu não consigo digerir nada. Por quê? Porque a minha boca está seca. Essa sequidão aparece o quê? Nas minhas células, nos meus poros, fica tudo ressecado. Você olha para a sua fisionomia, está ressecado. É sinal que eu estou suando muito, é porque eu não estou com necessidade de água, estou tomando bastante. Mas enfim, o que a palavra está dizendo para nós é que se nós não tivermos Cristo de fato, abundando e superabundando nas nossas vidas, nós estamos com sede. E eu vou te dizer o que a sede faz. A sede gera desespero. A sede vai mexer com o seu ânimo. Calma, talvez você tenha muita água em casa, mas você está desesperado. Calma, talvez você tenha até um filtro elétrico na sua casa para tomar água gelada, mas você está se sentindo seco emocionalmente. Está no meio de um monte de gente e se sente solitário. Você sai para trabalhar e parece que alguma coisa está faltando. O seu casamento parece que não é aquilo que precisa ser. Isso é sequidão. Você está árido dentro de você. Tudo que acessa você parece que morre, os sentimentos morrem, não tem mais esperança, você se torna negativo, você se torna mortífero para você e para aqueles que te cercam. Sabe o que é isso? Necessidade de água, água viva, porque a palavra está dizendo que se você beber dele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe qual é o efeito da palavra? Que ela, quando entra em você, ela muda a morte que está dentro de você, ela gera vida e ela flui rios de água viva a partir de você. Se o que está fluindo de você não é condizente com a palavra, com o caráter de Cristo, nós precisamos da palavra para que ela nos lave, nos limpe e então flua de nós águas vivas, e essas águas vai dar motivação para quem está do nosso lado, essas águas vai gerar esperança para aqueles que caminham conosco, essas águas vai nos ajudar a manter de fé até que o milagre aconteça, essas águas vai manter os céus abertos sobre as nossas cabeças, e essas águas vai fazer com que outras pessoas venham e bebam a partir dessa fonte, desse aquífero que nós temos. Amém por isso? Quantos creem que estamos precisando de Jesus e precisamos melhorar o nosso encontro com Ele? Está com um problema no casamento? Melhora a tua comunhão com Deus. Está com um problema na área tal? Melhora a tua comunhão com Deus. É impossível um crente que não tem um encontro diário com Jesus ser um crente firme. E eu não quero assustar ninguém, mas eu quero falar a realidade. Nós estamos caminhando para um tempo que até aqueles que são chamados por Deus para estar mais próximo, que tem uma palavra profética, vai começar a abrir mão da fé, porque as coisas podem começar a apertar, ao seu redor circunstâncias podem começar a ficar mais difíceis. Se você não estiver firmado em Cristo, você vai descer ladeira abaixo. Quem sabe nesse primeiro ponto, eu vou ler mais um só. Quem sabe nesse primeiro ponto a coisa mais importante que a gente precise hoje à noite ao sair daqui, é dizer: Jesus, eu quero me recomprometer contigo.
Se é para ler a Bíblia no ano, leia a Bíblia no ano e nunca mais pare. Se é para você meditar num livro da Bíblia especificamente, faça isso. Se é entrar num estudo bíblico, faça isso. Lucas Góes organiza um estudo bíblico especial. Vamos fazer uma classe para que as pessoas venham, não só dos pregadores, mas as pessoas venham receber. Venha receber, está com fome? A gente tem pão do céu e a gente tem água viva, para que você viva. O que você não pode é ficar longe dessa água, do seu encontro com Deus. O segundo ponto, que para mim é tão importante como, ou quanto, é o seu investimento na família. Quem tem uma vida transformada, prioriza a sua casa. Vou dizer de novo, quem tem uma vida transformada, prioriza a sua casa, prioriza a sua família. Nos dias em que nós vivemos homens que têm ganho o mundo, mas têm perdido a sua própria alma e consequentemente perdido a sua casa. Nós vemos líderes que pregam sobre o amor, mas em casa eles são o terror. Nós vemos pessoas que aparentam piedade, devoção, mas quando elas estão fora dos holofotes, elas são trovões terríveis, que destroem, que maculam, que fofocam, que arruinam a vida de pessoas. Sabe por quê? Porque elas não tiveram primeiro um encontro com a palavra, e segundo, elas não estão investindo no segundo setor mais importante da sua vida, que é a sua família. Vou dizer para você, quando o Senhor te chamar e você estiver cara a cara com Ele, Ele não vai perguntar quantas almas você ganhou, Ele não vai perguntar quantos países você visitou, Ele não vai perguntar quantos sermões você acertou pregar. Sabe o que Ele vai perguntar? Você amou a sua família, você cuidou dos seus, você preservou a sua casa. Meus irmãos, existe uma necessidade urgente. Pessoas transformadas, elas não são transformadas e vivem sozinhas, elas têm uma família. A nossa família precisa reluzir o brilho de Cristo. A nossa casa precisa se alegrar com a obra que Deus está fazendo. Minha esposa não vai fazer isso sozinha, meus filhos não vão fazer isso sozinhos. Nós precisamos fazer juntos. Nós precisamos convidar a Cristo para vir para a nossa casa. Mas eu, como marido, talvez você que é a chefe da sua casa, como mulher, como matriarca, você precisa investir na sua família. Primeiro texto, Gênesis capítulo 2, 24, vai dizer: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só o quê? Eu não falou pedra aqui, não falou madeira, não falou farrapos, vai se tornar uma só carne. Significa, qualquer uma dessas coisas que eu falei não tem vida em si, então não consegue enxertar e proliferar juntos. A carne sim. Se eu cortar aqui e cortar aqui, meu irmão, eu fizer um enxerto de carne, daqui a pouco a nossa carne é uma só. É esse sentido que a Bíblia está dizendo. Você é um com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua mulher. Vocês são um só. E por essa razão ele está dizendo: viva a sua vida. Escute, marido, largue a mão de ser panaca. Você não tem que viver com a mamãezinha, você tem que viver com a sua esposinha. E esposa, você não tem que estar recorrendo à sua casinha, você tem que viver com o seu esposinho. Largue a mão, porque se você não sai, você não constitui uma família. E é por isso que Deus é bem radical nesse ponto: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, as suas raízes, e se tornará um só com a sua mulher. Invista tempo. O que não pode acontecer, que é o que acontece muito, é que muitas pessoas faz um monte de coisa da sua agenda. No dia do culto, que é o dia de receber a palavra, de ser alimentado, não vem. Por que que não vem? Eu preciso ter tempo com a minha esposa. Você não pode dar ênfase a ter tempo com a família em detrimento do teu contato com a igreja local, do teu contato com a palavra. Ponto final. Igreja não é playground. Se for assim, por favor, me demita, que eu estou indo para outro lugar.
Igreja não é um lugar para você vir com o seu menu e dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Igreja é o lugar onde Deus estabelece liderança para falar para você o que você precisa ouvir. Goste ou não goste, é assim que funciona a palavra. E às vezes quando a gente recebe o que a gente não gosta, é aquilo que vai gerar efeito de mudança e transformação em nós. Então, não negocie a sua família e não negocie o seu tempo com Deus. Finalizo lendo 2 versículos. O primeiro, Provérbios 11, 29, que vai dizer: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Segundo texto, 1 Timóteo capítulo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria casa e família, negou a fé e é pior do que um descrente, um incrédulo ou um ímpio. Esses 2 textos falam sobre a importância de todo homem e mulher de Deus transformados começar a olhar para as coisas que são importantes. E eu acredito que o Senhor está dizendo para nós: não existe uma igreja saudável se a sua família está doente. A igreja será saudável quando você estiver priorizando a sua casa. Lembra que eu falei no início? Um câncer que não é tratado gera raízes e gera o que? Metástase. Do mesmo jeito, uma família que tem uma doença e que não permite-se ser tratada, quando ela participa do corpo, ela termina gerando de alguma maneira alguma anomalia. Essa palavra não é para trazer peso para você. Essa palavra é para dizer que Deus quer que você tenha um casamento melhor, um casamento transformado. Essa palavra é para dizer para você que você pode ter família na rocha. Você pode ter uma família abençoada se você começar colocando o Senhor em primeiro lugar, priorizando a palavra. Precisamos ser transformados na palavra. Quantos podem dizer um amém? Então, se nós dizemos amém e nós concordamos com isso, eu tenho uma observação para você. E a minha observação é o seguinte: o que nós precisamos fazer de fato? Porque hoje um sermão, ou mais um sermão, um estudo foi dado. E a gente ouviu a palavra desceu ao nosso espírito. Mas a minha pergunta é: o que nós temos que fazer a partir de agora? Vamos voltar e fazer as mesmas coisas? Ou a gente precisa dizer: Senhor, não é mais sobre quando eu tiver necessidade de te buscar. Eu preciso de você hoje. Senhor, eu estou precisando de Ti agora. Senhor, sim, a minha vida devocional, meu encontro contigo diário não está funcionando. Eu estou colocando desculpas, as coisas não estão acontecendo, ou eu estou fazendo isso de maneira mecânica. O Espírito Santo veio hoje à noite aqui para dizer para você: eu sou responsável por essa área. Eu vou ajudar você a conhecer o que é a palavra. Eu vou ajudar você a sentir o sabor do mel na sua boca quando você começar a ingerir a palavra. Ele está dizendo: eu vou ajudar você a entender, a discernir, a ser transformado. Eu vou dizer por que a gente precisa dessa transformação. Porque nós erramos lá atrás em muitas coisas, e talvez estamos mancando em algumas áreas hoje. A pergunta é: precisamos continuar mancando ou tomando decisões erradas? Não. Nós podemos viver uma vida transformada. Nós podemos viver uma vida renovada. E eu creio que é isso que Jesus tem. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Gálatas capítulo 5, versículo 1, vai dizer que a gente não deve voltar de novo a viver debaixo de peso. Então que a gente não viva debaixo de peso, mas que a gente viva todos os dias dizendo: Senhor, tem mais um peso aqui, eu vou jogar fora. Senhor, eu vou jogar fora. E deixa a palavra iluminar você. Deixa a palavra iluminar a sua vida. Fique de pé junto comigo, meu irmão, minha irmã, porque hoje eu quero orar por você. Hoje eu quero pedir céus abertos de revelação sobre a sua vida. Eu quero pedir que Deus traga convicção a você, de que não tem como ser discípulo de Jesus, vivendo uma vida sem palavra. Você pode ser líder, você pode ser quem for, você precisa da palavra na sua vida. Eu oro sobre a sua vida e sobre a sua família. Coloque a sua mão no coração se você conseguir, e eu quero abençoar você hoje. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo teu trabalhar. Senhor, nós somos o teu povo. Nós não somos, Senhor, madeiras ou pedras. Nós somos pessoas que temos muitas vezes chagas nas nossas vidas,
muitas vezes dúvidas, ferimentos, expectativas que não foram supridas. Ó Deus, problema no caráter que foi sendo gerado lá atrás e nunca tratamos. Situações na nossa mente que é como um vírus que vai comendo a esperança, Senhor, roubando a fé de nós. Deus, eu não sei onde os meus irmãos se encontram hoje, eu só sei que o Senhor nessa noite está aqui para liberar vida, e vida em abundância. Que o Senhor os proteja e os guarde, que o Senhor os faça forte na batalha. Agora eu peço, Deus, escancara os céus sobre as casas, sobre as famílias, para que hoje ainda eles possam receber uma partícula de revelação de Deus, uma pequena partícula de revelação de que o Senhor tem um projeto, de que o Senhor ama e de que o Senhor quer transformar todas as áreas para que todos sejamos frutíferos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que o poder da palavra te ajude a discernir entre o que é de Deus e o que é do inferno, e que a paz do Senhor seja o árbitro na sua vida, não te fazendo mover nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecendo firmes no alvo. Deus te abençoe, uma noite de vitória. Vai com Deus. Tchau, tchau, tchau.